Governadores estão preocupados com o impacto do tarifaço e cobram mais ação do governo federal na negociação com os Estados Unidos. A reportagem é da Camila Yunes. Tarifaço e eleições dominaram o debate promovido pela XP entre os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Goiás, Ronaldo Caiado e Paraná, Ratinho Júnior. Tratados como presidenciáveis, os três criticaram a atuação do governo Lula nas negociações com os Estados Unidos, a menos de uma semana da tarifa de 50% entrar em vigor. Para Ratinho Júnior, é preciso dialogar com Donald Trump e parar de falar em abandonar o dólar em negociações internacionais, pauta defendida pelo presidente Lula em fóruns internacionais, sobretudo nos BRICS, o que incomoda Washington. Sobre a questão do tarifaço, que não é uma questão contra o Brasil, uma questão contra vários outros países, Canadá, México, China, Índia, Filipinas, Japão, todos eles passando por esse momento, mas passando pelo momento com inteligência, né, com diplomacia, com responsabilidade política, e não fazendo um videozinho na internet. Então a gente espera que esse Brasil do futuro possa acontecer, e hoje a gente viu uma demonstração muito clara da população que estava presente aqui no evento da Expert XP, dessa insatisfação, mas da mesma forma esperançoso para o futuro. Para Tarcísio de Freitas, o efeito do tarifaço será muito severo. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos aumentos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. A gente pode estar falando aí de uma perda de massa salarial de 3 bi a 7 bi por ano. Então, de fato, é muito impactante. O governador de São Paulo também falou em agir de forma madura em defesa dos interesses nacionais. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Ronaldo Caiado acertou para o impacto da taxação no agro. Segundo ele, Lula não busca uma solução e quem sofre são os estados. O que nós precisamos é de sermos ouvidos como governadores que nós somos. E os grandes, vamos dizer, toda a parte com grande capacidade produtiva e de exportação está sofrendo. Meu estado está sofrendo. Então, o que o Lula precisava de fazer neste momento era exatamente isso, deixar o problema ideológico de lado e resolver o assunto. Assim como eu fiz no meu estado, assim como eu fiz no Covid. Fui lá salvar vidas. Assim que eu vou enfrentar o problema do tarifaço, aquilo que Goiás puder fazer, eu vou fazer. O discurso dos governadores sinalizou como o clima eleitoral tomou conta do debate sobre o tarifaço. Os três possíveis candidatos ao Palácio do Planalto deixaram claro que a disputa do ano que vem será entre uma direita unida contra a esquerda. Ratinho Júnior afirmou que cada sigla terá um candidato próprio à presidência. Os partidos têm se organizado nesse sentido, é natural que os partidos apresentem candidatura, até porque essa é uma das missões dos partidos políticos, poder apresentar suas lideranças, né, para discutir o país, e acho que isso vai acontecer o ano que vem. E naturalmente, isso acontecendo, aquele que tiver a oportunidade de ir para um segundo turno vai ter o apoio daqueles que não tiveram a oportunidade de ir. Ronaldo Caiado reconheceu a liderança de Jair Bolsonaro na direita, atacou o PT e pediu voto de confiança nos governadores dispostos a concorrer. Se faz com coragem, com determinação. Não é porque o outro governador fez isso, que isso não sei o que fez. Não, gente, o Brasil não tolera mais essas coisas. Tarcísio de Freitas foi além e afirmou que é preciso colocar um projeto nacional acima das vaidades. Nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. O governador de São Paulo garantiu, no entanto, que não haverá divisão na direita e enalteceu Bolsonaro, mesmo com um ex-presidente inelegível. O Brasil merece isso. O Brasil é um país muito grande, de gente trabalhadora, de gente criativa. O Brasil é um país que está vocacionado para dar certo. O Brasil é um país que está vocacionado para explorar os seus diferenciais competitivos na área da transição energética,
os seus diferenciais competitivos na área da economia do conhecimento, seus diferenciais na área da biotecnologia, está preparado para dar um salto. E tem gente boa para isso. Se engana quem pensa que uma liderança como Jair Bolsonaro vai ficar de fora desse processo, seja na condição que for, porque ele vai participar desse processo. Tarcísio deixou o local sem conversar com a imprensa. Rodolfo Maris, como é que você vê esse movimento entre os presidenciáveis da direita, governadores de estados importantes, na medida em que a família Bolsonaro, em especial o Eduardo, está enaltecendo as medidas de Trump e os governadores estão tentando negociação para demover o Trump da ideia. E isso já gerou algum ruído, críticas inclusive de Eduardo Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas, uma reconciliação, novamente uma crítica ao Tarcísio. Você está vendo uma cisão aí ou tem jeito de se manterem unidos mesmo com as ideias diferentes em relação a esse tarifaço? Difícil te responder essa pergunta, Nelson, tendo em vista que a gente tem que agora, nesse momento, ter um pensamento único aqui de como é importante uma boa relação com os países que fazem parte dos poderes, dos grandes poderes do nosso globo terrestre. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve uma boa relação. Donald Trump, na verdade, nunca teve uma boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso veio à mostra agora. Muitos acham que esse tarifaço tem a ver simplesmente pelo fato dele ser amigo ou suposto amigo de Bolsonaro. Eu devo lembrar que vocês estão nos escutando, nos assistindo, que Donald Trump não tem amigos. Ele rompeu com Trudeau, que era parceiro de golfe dele lá no Canadá, e também rompeu com Elon Musk, o homem mais poderoso financeiramente falando do mundo, né, tarifando a China em 145%. Ou seja, Donald Trump não tem amigos. Em 2018 e 2019, ele taxou o Brasil em 50%, tendo o presidente da República naquele momento, Bolsonaro. Ele era o presidente naquele momento e o Donald Trump também taxou o aço naquele momento em 50%. Ou seja, está muito longe de ser um tarifaço pelo simples fato dele gostar do Bolsonaro. Está muito longe disso, na verdade. É uma queda de braço. O Donald Trump olha para o Brasil e fala: quem é o algoz do Lula? O algoz do Lula é Bolsonaro. Então eu vou falar que tudo isso é por conta disso, da suposta perseguição que ele está sofrendo aqui no Brasil, ele, Bolsonaro. E agora nós estamos vendo 3, 4 dos seus maiores líderes aqui no Brasil, governadores com polpa de presidentes futuros, dizendo que não há um racha na direita. Há sim um racha na direita. É só a gente lembrar que aqui em São Paulo, por exemplo, quando surgiu um nome da direita, foi altamente ceifado. Eu estou falando, você sabe muito bem de quem eu estou falando aqui, Nelson. Eu estou falando daquele que surgiu como, de fato, um grande aliado da direita e depois foi ceifado. Eu não consigo ver com bons olhos toda essa reunião, não consigo ver com bons olhos esse tarifaço. Eu vejo um Brasil perdido de verdade em todas as suas reuniões. Mas o Tarcísio de Freitas falou uma coisa que é contundente e vale a pena lembrar, que nós estaremos do lado de Bolsonaro. Eles quem? Os políticos. Seja o que acontecer, porque Bolsonaro sendo supostamente preso, Tarcísio de Freitas pode assumir. Lembrando que em março haverá de fato a mudança de legendas aí por parte dos políticos. Resta saber se Tarcísio de Freitas sai do Republicanos e vem para o PL.